Boa noite, muito bem-vindos a todos. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz. Ele foi psicografado por Chico Xavier. Todo mundo sabe que André Luiz é um espírito, né? O capítulo se chama Conclusões Naturais. O adversário observa os recursos de ferir. O irmão estuda processo de amparar. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, sobre a forma dos espíritos e a possibilidade de estar em todos os lugares, que é a ubiquidade. Forma e ubiquidade dos espíritos. Pergunta 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas eles o fazem com a rapidez do pensamento. E Kardec faz uma segunda pergunta. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está aí, pois que a alma é que pensa. O pensamento é um atributo. Muito bem. Acho bom salientar que ele fala do espírito, da essência dos espíritos, né? Não é a gente não vai se tornar espírito e vai sair, vai achar que vai mudar de lugar assim com a rapidez do pensamento, não. Mas com a evolução a gente vai se desfazendo dos envoltórios mais grosseiros e se tornando mais etéreo. Vamos então para o livro que é o Espiritismo, também de Allan Kardec, no diálogo de Allan Kardec com o cético. E ele pergunta assim: uma coisa que eu desejava saber, meu amigo, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Elas seriam filhas de uma revelação espontânea dos espíritos ou o resultado de uma crença prévia na existência deles? Compreenda a importância da minha pergunta, porque nesse último caso é admissível que a imaginação possa ter desempenhado algum papel nisso. E Allan Kardec vai responder. Como disse, essa questão tem importância no ponto de vista em que se acha. Ainda que seja difícil se acreditar, supondo essas ideias nascidas de uma crença antecipada, que a imaginação pudesse produzir todos os resultados materiais observados. De fato, se o espiritismo fosse fundado no pensamento pré-concebido da existência dos espíritos, poderia-se duvidar com alguma aparência de razão da sua veracidade, porque se o princípio fosse uma quimera, as consequências emanadas dele também o seriam. Mas as coisas não se passaram assim. Note em primeiro lugar que essa marcha seria totalmente ilógica. Os espíritos são a causa e não o efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar-lhe a causa, mas não é natural se imaginar uma causa antes de ter-lhe visto os efeitos. Não seria, pois, possível conceber
o pensamento da existência dos espíritos se os efeitos não tivessem se mostrado, que achassem explicação provável na existência de seres invisíveis. Pois bem, não foi mesmo deste modo que nasceu tal pensamento, isto é, não foi uma hipótese imaginada com o fim de explicar certos fenômenos. A primeira suposição feita foi que era de uma coisa material. Assim, longe de que os espíritos fossem uma ideia pré-concebida, partiu-se para chegar a eles do ponto de vista materialista. Não se podendo, porém, por esse meio explicar tudo, somente a observação conduziu à causa espiritual. Falo das ideias espíritas modernas, pois sabemos que essa crença é tão velha quanto o mundo. Eis a marcha das coisas. Fenômenos espontâneos se produziram, tais como ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos, etc., sem causa ostensiva conhecida, realizando-se sob a influência de certas pessoas. Até aí, nada autorizava a buscar-lhes a causa fora da ação de um fluido magnético ou outro qualquer de propriedade ainda desconhecida. Não se tardou, porém, a reconhecer nesses ruídos e movimentos um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu, como se já disse, que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Esta inteligência não podia estar no objeto, porque a matéria não é inteligente. Seria o reflexo da pessoa ou das pessoas presentes? Assim se julgou no começo, como já igualmente lhe disse. Só a experiência podia se pronunciar, e ela demonstrou por provas irrecusáveis, em muitas circunstâncias, a completa independência da inteligência que se manifesta. Ela não pertencia, pois, nem ao objeto, nem à pessoa. Quem era, então? Ela própria respondeu, declarando pertencer aos seres incorpóreos chamados espíritos. A ideia dos espíritos não pré-existia, nem mesmo lhe foi consecutiva, foi consequência, né? Em uma palavra, não nasceu do cérebro de ninguém, mas nos foi dada pelos próprios espíritos, e tudo o que soubemos depois a seu respeito foi nos ensinado por eles. Essa resposta aqui de Kardec vai se estender um pouquinho mais, então a gente vai continuar, vai terminar ela amanhã. Então, agora vamos à conclusão das nossas leituras, no capítulo 10 do livro Perdão e Vida. São frases dos espíritos, de diversos espíritos, e essa é de Emmanuel, também é psicografado por Chico Xavier. Se deseja a bênção da paz, simplifique a própria vida, para que a tranquilidade o favoreça.